a gente vai focar no como fazer isso. O que é indicado a partir de cada faixa etária, do brincar. Sandra vai trazer essa perspectiva dela a partir da sua especialização também, né? Que ela é neuropsicóloga. E vai poder ilustrar um pouco dessa relação, desse fortalecimento de vínculos entre os pais e os filhos, a partir da perspectiva dela como mãe também, né? Como profissional e mãe. Porque aqui a gente trabalha com a oportunidade, a gente não foca na dificuldade. Ontem a gente não conseguiu, né, fazer esse momento em conjunto, meu com Sandra, mas hoje vai dar certo, olha aí. Sandra já por aqui. Bom dia, Sandra. Bom dia, Camila. E aí, eu acho que hoje vai dar certo, né? Hoje eu estou aqui confiante, a gente trabalha com oportunidade, não com dificuldade por aqui. Foi só uma oportunidade para a gente ter o quê? 2 lives sobre o mesmo tema. Pensou aprofundar, né? Para ter um papo. Esse assunto tão importante, né? Que é esse fortalecimento de vínculos. Quantas vezes a gente não escuta, né, Sandra, no nosso consultório, essa questão dos pais dizendo que não conseguem se comunicar com o filho, ou que o filho não escuta eles, ou que não sabem brincar com esses filhos. E aí a gente conversando um pouquinho sobre isso, eu acredito que pode ajudar aí muitas famílias a abrir esse leque de possibilidades de como se aproximar desses filhos, dessa criança, para que faça sentido nessa relação de fato, né? Esse conversar, de que forma se comunicar com essas crianças. Mas de fato é uma queixa bem recorrente, né? Assim, no consultório, quando a gente vai conversando com os pais, né? O quanto que isso se repete, né? Nos padrões das famílias, né? Por várias situações, né? Pela questão do tempo, mas às vezes, assim, acho que eles não se dão conta do quão isso vai reverberar positivamente, né? Nessa relação com o filho, nesse estreitamento dos laços afetivos. E aí, quando a gente consegue ampliar isso, né? Sensibilizar, mostrar, né? E aquela família, ela realmente se abre para essa mudança, a gente consegue resultados maravilhosos, né? De fato, Sandra. Hoje, como eu estava casando um pouquinho antes, né? A gente está fazendo aqui, estamos na nossa 4ª live dessa maratona aí, né? De lançamento do livro. Malu, Olha, assim, eu gostaria muito de agradecer a você o convite, né? De poder estar participando, assim, tá compartilhando com você esse projeto lindo, tão especial. Estou, assim, super feliz por você, viu? Muito obrigada por você ter me convidado aí para estar participando, né, aí desse lindo projeto, viu? Vai, com certeza, ajudar muitas famílias. Sandra, eu que te agradeço muito. Como eu falei ontem, né, assim, você tem uma importância muito grande aí na minha trajetória aqui enquanto psicóloga, né? Você foi a minha primeira supervisora e, nossa, como fez diferença na minha segurança enquanto profissional ter alguém, assim, super competente para poder... Tanto que você sabe que qualquer coisa eu já vou encaminhando para Sandra. Deve chegar muita gente por aí, ó, Camila me encaminhou. Porque, assim, eu realmente sinto muita segurança no seu trabalho. Eu acho você uma profissional maravilhosa, de fato. Assim, você tem muito a oferecer, não só para as famílias, mas também para nós, enquanto profissionais, né? Essa supervisora maravilhosa. Obrigada. Então, eu não tenho nem o que dizer, não tenho nem palavras. Me sinto muito honrada de ter você aqui comigo nesse projeto. E eu te agradeço por você ter aceito, separado um tempo na tua agenda para estar aqui junto comigo e para a gente estar conversando aqui um pouco sobre esse tema. Mas já que a gente está falando sobre tudo isso, sobre você ser, inclusive, supervisora, me conte aí, fale um pouquinho sobre você para o pessoal te conhecer também. Isso, né? Eu atuo na área de psicologia clínica, né, já há bastante tempo. Fiz algumas especializações, né, em psicopedagogia e neuropsicologia. Então, atuo também nessa área de avaliação neuropsicológica, e faço orientação aos pais,
né? Então, é uma caminhada, assim, já fui durante muito tempo também professora de educação infantil e ensino fundamental, por sinal foi lá na escola, né, que a gente se conheceu, passou à primeira vista. E, assim, sou muito feliz com o meu trabalho, né? Esse período como professora também, eu acho que foi muito enriquecedor para mim, para a clínica, né? Estar convivendo com criança, me aproximar, de fato, desse universo, né? Porque uma coisa é a gente estudar, né? Teoricamente, os livros, outra coisa é você vivenciar, é você estar ali com aqueles pequenos, né? E você vê as coisas na prática, isso vai lhe dando muito repertório, né? Vai facilitando a questão do manejo. Então, assim, nossa, sou super feliz, né? Estou num momento super feliz. Hoje eu já não sou mais professora, né? Eu tive que optar, fazer essa escolha, porque estava muito difícil conciliar né, os dois trabalhos. E hoje, realmente, eu estou na clínica. Inclusive, né, esse espaço da escola é muito interessante para a gente ver, de fato, esses marcos no desenvolvimento, conhecer a criança para além do que está escrito no papel, vivenciar na prática, né, perceber essas fases do desenvolvimento acontecendo e entendendo essa criança como um todo, né? Porque, claro, os livros, eles são importantes, eles são teorias que vão ali dar um arcabouço para a nossa prática, mas a gente vendo faz muito mais sentido, né? Acompanhando esse desenvolvimento. Sem dúvida. E é isso. Entendi. Para quem não me conhece por aqui também, eu me chamo Camila. Eu sou psicóloga há mais de 8 anos, um pouquinho mais. Eu sou especialista em psicopedagogia, especialista também em psicologia e desenvolvimento infantil. Hoje eu trabalho com psicoterapia, psicopedagogia e com consultoria parental. Como a gente estava conversando ontem por aqui, o quanto que o brincar, de modo geral, ele é importante, né, para o desenvolvimento das crianças, o quanto que ele contribui, de fato, para a criança. E quando a gente pensa no brincar entre pais e filhos, a gente pode ver inúmeros benefícios aí dessa ação, desse ato do brincar, quando feito de forma interessada e com a presença interessante para essa criança. Mas me conta, Sandra, na sua perspectiva, né, de neuropsicóloga, o que é que você percebe assim que neurocientificamente acontece com esse cérebro da criança nesse momento do brincar? Na verdade, assim, esse cérebro, né, ele chega de forma muito imatura para o mundo, né, com todo o potencial, claro, mas esse cérebro, né, eu costumo comparar muito como um motor de um carro, por exemplo, né, que a gente tem que estar ali cuidando, a gente tem que estar sempre levando, né, na oficina. Então, assim, o cérebro é essa máquina, né, que ele precisa, para ele se desenvolver, ele precisa de estímulo, né? Ele precisa, principalmente, de experiências, né? Que, claro, para esse cérebro se desenvolver, existe toda uma questão nutricional, né? De um bom sono, de um lar em condições, né, de poder desenvolver essa criança, mas boa parte desse cérebro que vai ajudar são as experiências vividas, né, por essa criança. Né? E uma dessas experiências né, um dos pilares é a relação com o outro, né? Como você falou ontem, né? As primeiras referências são as figuras parentais, né? E é ali que se começa, né, a se construir toda essa questão, né, dessas vivências, desses laços afetivos. E a disponibilidade desses pais, né, vai, com certeza, reverberar ao longo do desenvolvimento sadio desse cérebro, né? Se a criança não tiver nenhum problema para além, mas o estímulo, de qualquer forma, ele é importante, a gente sabe, né, para as crianças que têm algum tipo de dificuldade maior. Mas o quanto que essas experiências, elas vão ser fundamentais para o desenvolvimento desse cérebro, né? A gente sabe que existe um período, né, que é o período dos 0 aos 6 anos, que é a da primeira infância,
que esse cérebro é uma janela, é um período que é uma janela de oportunidades, né, para o desenvolvimento desse cérebro. Do 0 aos 3, né, existe aquele período sensível, né, que é o período onde tem uma maior construção aí, né, de desenvolvimento, esse cérebro o tempo todo aí, precisando, né, dessas experiências para que ele possa, né, construir novas sinapses e tudo. E aí ter esse, vamos dizer assim, ter essa base aí para ele se desenvolver. Então, do zero aos 6, né, é um período extremamente importante, né, para que a criança possa se desenvolver, né? E aí é que entra essa relação, né, com os pais, extremamente importante, né? E o brincar é um desses pilares, né? Então, o brincar ele traz, né, competências, né, desenvolver esses sentidos, essa visão, essa audição, né? E tem também a questão das habilidades. Então, a relação com o outro, que primeiramente começa com as figuras de referência, o manhês, o acolhimento, o afeto, né? As brincadeiras dependendo de cada faixa etária. Isso aí vai dar base para, com certeza, um adolescente mais tranquilo, uma adolescência mais tranquila, um adulto mais seguro, mais autoconfiante. Né? Dependendo da qualidade dessa relação, a gente tem aí uma base, a gente vai construindo essa base segura. Né? E é nessa relação com o outro. E os papais, as mamães, os cuidadores têm, né, esse papel aí extremamente importante nesta construção. Né? Então, são liberadas, né, durante a brincadeira, como você falou ontem, mas hoje, né, durante a brincadeira, durante esse momento afetivo, são liberadas substâncias como a serotonina, a endorfina, que aí, como forma preventiva, né, ajuda nessa questão do estresse, da ansiedade, não só para a criança, mas para quem está envolvido na brincadeira, né? Mas a gente falando de um período extremamente sensível para essas dinâmicas de oportunidade, então vai ajudar bastante, né? Inclusive, Sandra, a gente consegue perceber muito do quanto que nós, seres humanos, somos seres sociais, né? Quando a gente vai estudar Exato. um pouco sobre essas questões da importância do social na nossa vida, a gente consegue perceber que somos uma das poucas espécies que não sobrevivemos lá atrás, enquanto bebês, se não tivermos, né, essa mediação do outro com esse mundo. A gente depende desse social para poder se construir, se desenvolver. Claro. Então, o quanto que é importante esse desenvolver vir a partir de uma relação que passe esse apego seguro, né? Passe essa segurança para esse desenvolvimento. Como você bem trouxe, inclusive biologicamente, o quanto que traz benefícios, né? Nesse caráter preventivo. E aí a gente pensa muito nesses momentos de brincar como algo para o outro, para a criança, mas a relação é mútua. É um ganho mútuo, né? É para quem está ali envolvido. Inclusive, essa parte aí biológica que você trouxe, né? Todos esses neurotransmissores, essas substâncias do nosso próprio organismo. Os pais, eles também. Bom dia aí para quem está chegando. Sejam bem-vindos. Obrigada pela companhia. Mas até para os pais, eles também têm esse aumento da sensação de prazer, enfim, de felicidade nesse dia a dia, nesse cotidiano, quando, de fato, interessados, né? E sendo essa presença interessante nesse momento. Na verdade, se relacionando como um todo mesmo. Saindo um pouquinho desse foco do nosso cérebro, embora outra coisa, já ia esquecendo de falar, essa primeira infância ela é tão importante porque a gente fala tanto da infância, né? Mas por que é tão importante a gente falar desse período da vida dessas crianças? Porque a gente se constitui a partir das nossas experiências. E as nossas experiências, enfim, tem teorias que falam aí que até antes, o que acontece antes da gestação vai influenciar, porque a gente vem a partir de algo, se constitui a partir do outro também. Mas considerando a nossa experiência a partir dessa gestação, como eu trouxe um pouco ontem, né, a partir de mais ou menos
da 20ª até a 24ª semana, esse bebê que está nessa barriga, ele já consegue identificações, enfim, já existe ali uma predisposição onde a gente pode estar estimulando esse vínculo, para além desse vínculo, fortalecendo essa criança que daqui a pouco sai desse forninho. E por que a gente fala tanto dessa primeira infância? Por que esses anos são tão decisivos? Pela plasticidade cerebral também, né, Sandra? Exatamente. É um período, né, onde o cérebro fica sensível para essa construção. Então, quanto mais experiências eu tiver, quanto mais janelas de oportunidades eu vivenciar, mais sinapses serão, né, ali replicadas, e isso vai favorecer para esse cérebro ficar mais sadio. Assim como experiências difíceis, traumáticas, abusos, negligências, vai, né, ali reverberar negativamente. Né? Então, as memórias, elas ficam ali arquivadas, né? Se esse cérebro ele sofre esse trauma já de forma, né, na gestação, quando a gente vai fazer a anamnese, a gente, né, um lado dos itens a gente, essa parte investigativa, né, de como foi essa gestação, a gente sabe o quanto que também experiências difíceis podem prejudicar, inclusive, a personalidade, não é? Porque a gente sabe que a personalidade, ela também o meio faz parte dessa construção. Né? Então, se a criança, ela tem esse ambiente afetuoso, né? Esse ambiente daquela figura de referência, está olhando para ela, está interessada no mundo dela, né? Com cuidado, com respeito. Lógico que nem sempre a gente vai estar conseguindo, nós, cuidadores, pais, nós vamos estar todo dia ali tendo esse tempo, tendo, né? Poxa, todo mundo trabalha, enfim. Mas é aquela coisa que a gente repete, diga, eu não me canso de falar. É a qualidade, né? Se você está ali inteiro, se você está ali, poxa, 15 minutos, 20 minutos, mas você está ali inteiro naquela relação, aquilo dali vai ser arquivado positivamente, né? Então, o que eu observo muito às vezes, nossa, no restaurante, por exemplo, você vai, tá aquela ali família reunida, e você olha e você observa, estão pessoas sentadas à mesa, mas elas não estão se relacionando, né? Teve a live, né, do seu colega aí relacionada à tecnologia, né? O quanto se perde, porque cada um ali no seu mundo, as crianças com tablet, né? E nem se relacionando, inclusive com a comida, né? Não é à toa que estamos vivendo esse período de grandes transtornos alimentares. Né? Então, é ali o pai e a mãe enfiando a comida na boca da criança e perdendo-se ali uma oportunidade de uma troca, de uma conversa, de uma brincadeira, de como foi teu dia, de poder experimentar. Então, eu insisto, né? Sempre digo isso, né? Parece que clichê, né? Todo tempo repete, mas assim, mesmo que o tempo seja pequeno, mas se for de qualidade, tá tudo massa, tá tudo certo. E é isso que a criança, muitas vezes, ela pede. Ela não está pedindo a quantidade de tempo, ela está pedindo essa relação, porque nós somos seres sociais, né? Como a gente trouxe aí um pouquinho antes. Então, a criança não tá pedindo ali, passe 2 horas aqui comigo. Ela está pedindo, olhe para mim, né? Converse comigo, esteja comigo nesse momento. E quantas vezes, você trazendo esse exemplo do restaurante, quantas vezes, na visão dos pais, eles arquivam, né? Não, mas a gente teve ali um fim de semana maravilhoso. Eu levei para um restaurante, lá no restaurante tinha parquinho, foi maravilhoso. E para a criança, muitas vezes, qual foi esse registro? Bom dia aí para quem está chegando, Jéssica, Luara, pessoal, falando. Mas para a criança, vamos tentar pensar na perspectiva da criança. Ela estava ali, sei lá, fazendo algo que para ela era incrível, estava dando uma cambalhota ali, estava dizendo, mãe, eu, pai, olha o que eu consigo fazer. E o pai, não, peraí, tô aqui no celular, enfim. E esse foi o registro, tipo, o que eu faço não é interessante.
sabe? Ah, meus pais não estão nem aí pro que eu tô fazendo. Então, na perspectiva do pai, poxa, eu levei. Foi massa. O que esse menino tem a reclamar? Vamos dizer aí. Vamos dizer assim. E na perspectiva da criança, tá ali aquele registro do que ele queria mostrar, de como ele queria ser visto. E como isso chega também na nossa clínica, né, Sandra? Muitas vezes essa necessidade da criança ver o outro vibrando pela conquista dela. Pode ser, eu ganhei uma partidinha aqui desse jogo. Para ela isso é muito. E às vezes a gente olha para o outro como a partir da nossa perspectiva do adulto. Por exemplo, a criança caiu e tá ali chorando. Ai, menino, não, nem doeu, levanta. Para ele doeu. Na perspectiva dele, aquilo ali é uma dor. E eu também não tenho repertório para dizer o que é que ele estava indo fazer. Por que isso tocou tanto nele? Será que ele estava indo, sei lá, abraçar o pai dele que estava indo trabalhar ou qualquer outra pessoa de referência? E aí ele caiu no caminho e não deu tempo? Vamos tentar acolher os sentimentos dessa criança também nesses momentos do brincar. E sair um pouco do nosso olhar de adulto para entrar no mundo dela, para a gente conseguir compreender o que ela está comunicando, inclusive nesse momento do brincar. Por isso que é tão importante a gente estar, de fato, presente nesses momentos mesmo, né, do brincar, para que a gente consiga se conectar com os nossos filhos, mas principalmente compreender o dito, o não dito, o que acontece ali naquele momento do brincar. Mas me conte, Sandra, eu quero... Enquanto que no momento desse, né, Camila, você pode aprofundar uma conversa, você pode perceber alguma mudança de comportamento no seu filho, não é? Então, teve uma situação mesmo aqui como mãe, com o Felipe, meu filho, eu lembro ele pequenininho, que a gente brincando de super-herói, alguma coisa, e depois fomos brincar de esconder ele com muito medo e tal. E na brincadeira, ele terminou me relatando uma situação que tinha ocorrido com um coleguinha, e que ele estava com muito medo por isso, e aí a gente conseguiu e tal conversar, e isso foi sempre desconstruído. Né? O quanto que também, nesse momento, né, a gente pode chegar até de forma, né, prevenir algo, né, que esteja ali incomodando, que esteja gerando algum tipo de receio, de medo, enfim. Né? Então, o que você trouxe ontem, né, a brincadeira, né, existe o brincar a criança pode estar sozinha, mas a brincadeira, a gente precisa desse outro, a gente precisa desse cara, né? E a brincadeira não precisa necessariamente envolver um objeto, um brinquedo, né? Mas aquilo que você trouxe ontem, né? A atitude lúdica assume também o papel de brincadeira. Né? Então, se a gente prestar um pouquinho de atenção, tentar entrar nesse universo da criança, estar aberto para isso, nossa, muito rico. E uma das riquezas, né, desse momento do brincar para essa criança é justamente poder experimentar papéis, poder expressar aquilo que essa criança está sentindo, ensinar, colocar para fora algo que ela está passando naquele momento e principalmente elaborar traumas, porque é um espaço de comunicação ali, é um espaço de expressão para essa criança, é a linguagem que ela tem, né? Então, como você trouxe aí, né, nessa situação que você passou com o teu filho, um espaço para que a gente consiga elaborar, para que a criança compreenda muitas vezes também que algo que não foi legal, que aconteceu uma vez, não necessariamente ela vai se repetir, para que ela consiga se instrumentalizar de formas, olhar e dizer, temos formas para resolver esse problema aqui. A gente não precisa sempre lidar com a situação de uma mesma forma. É a partir desse brincar que a gente tem possibilidades de tudo isso. Se a gente olha, pronto, a criança trouxe e nos relatou. Olha, sei lá, quando eu me escondi, fulaninho se escondeu junto de mim, bateu em mim, sei lá, vamos pensar aqui num exemplo. Né? E aí, a gente senta e conversa. Ai, mas por que você foi? Você não já sabe como fulaninho é? Não fica aqui junto com ele, não sei o quê. Primeiro, a gente corta esse espaço da criança se comunicar,
daqui a pouco a criança já não vai querer tanto trazer para a gente, porque, poxa, eu senti segurança de falar com a minha mãe ou com alguma figura de referência sobre o que eu passei, o que está me incomodando, o que é uma dor para mim, e eu não me senti compreendido ou acolhido naquilo ali, sabe? Então, às vezes, é muito mais a gente... o brincar é um espaço para que a gente possa trabalhar com essa criança numa linguagem que a gente sai desse lugar do adulto, entra no mundo da criança e fala com ela de uma forma que faça sentido para ela, porque a nossa prioridade é a criança. É a criança. Exatamente. Então, às vezes a gente tem a dificuldade de sair do nosso lugar de adulto para se comunicar com esse outro que está ali em desenvolvimento. Então, essas oportunidades do brincar é que vão fortalecendo, inclusive, essa confiança para que a criança, muitas vezes, traga de forma natural outras questões, outras situações que acontecem ali na vida. Cortou um pouquinho, Camila. Oi? Eu não te ouvi, Camila. Não te ouvi, não sei se você está me ouvindo. Eu estou te ouvindo. Cortou. Você está conseguindo me ouvir agora? Oi. Agora estou, mas cortou tua fala para mim. Pronto, mas o que eu estava trazendo era um pouco, né, dessa perspectiva do quanto a gente consegue abrir espaço para que a criança se sinta mais confiante para resolver seus problemas, como também sinta mais confiança de compartilhar com essa figura de referência, porque ali ela se sente validada, ela se sente amada e vista, ela se sente importante, porque a gente está dando importância para a forma como ela se comunica e ela está se sentindo compreendida. Bom dia aí para o pessoal que está chegando novamente. Mas me conta, Sandra, na tua perspectiva, assim, que outros benefícios você consegue perceber para esse fortalecimento dos vínculos, né, entre pais e filhos a partir desse universo lúdico, desse brincar? A questão das faixas etárias, né, Camila? Primeiro, assim, só pegando um pouco tua fala, né? Se aproximar desse universo lúdico, né? É a gente se desprender um pouco. Eu sempre sugiro, assim, aos pais. Lembre-se, né, de como foi sua infância, quais são as memórias que você tem. Se desprender um pouco, né, desse universo adulto, né? Poder resgatar sua criança interior. Isso vai facilitar, né? Porque essa fala, eu não sei brincar, eu não sei como fazer, né? Se desprender um pouco, voltar um pouquinho, né? Das memórias afetivas, e tudo isso vai facilitar entrar nesse universo lúdico, né? Com relação aos benefícios do brincar que tu perguntasse, assim, tem muita questão das faixas etárias, né, Camila? De cada criança, né? Então, a partir esses momentos iniciais, a gente sempre sabe que a questão do sensório motor, né? A criança precisa muito vivenciar a questão das texturas, aguçar muito esses sentidos, né? A visão, a audição, o tato. Então, o manhês, né? O brincar, o falar com a criança, o olhar no olho, né? Mesmo a gente achando que ali não está sendo, mas ele está registrando ali. Está tudo sendo registrado, né? Então, desde pequenininho, né? Já na fase intrauterina, né? O quanto que a gente pode ler uma história, né? Já tem artigo falando sobre isso, né? De uma leitura, de ouvir uma música, de estar ali conversando com o bebê, você já está ali preparando, né? Para esse serzinho que vai chegar, né? Então, assim, os benefícios são muitos, né? De várias ordens, né? Então, principalmente com relação também, né? A gente está falando muito da questão da relação afetiva, mas existem também o desenvolvimento das habilidades, de outras habilidades, né? Então, a questão motora, né? A questão física, a questão do próprio cognitiva. Então, se você está ali brincando, né? Por exemplo, de pega-pega, quantas habilidades ali você está desenvolvendo, não é? Então, a questão da fuga, de você poder resolver um problema,
né? No barra-bandeira, no pular-corda, quantas habilidades você não está desenvolvendo ali naquela brincadeira de pular-corda, é o ritmo, é o tempo, né? Aquela coisa da confiança, né? Do primeiro salto que você consegue dar. Então, assim, além do fortalecimento dos laços, você está desenvolvendo habilidades extremamente importantes, né? Com aquela criança. A criança com a outra criança, né? O quanto que naquela linguagem ali, né? Eles vão conseguindo ter repertório para a questão da resolução do problema, né? De resolver um conflito, da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Na brincadeira do faz de conta, vivenciar esses papéis, né? Desmistificar um pouco, né? A questão do medo, que tem muito presente, né? Principalmente numa determinada faixa etária. Então, assim, vamos abrir, né? Nosso coração para as brincadeiras, né? Porque, de fato, é um dos pilares, né, para esse cérebro saudável e essa relação com o outro. E você trouxe algo bem importante quando você fala também dessa possibilidade para o adulto revisitar a sua infância, se conectar com essa criança interior. Muitas vezes também, a partir desse brincar com o filho, se a gente está ali de fato presente, consciente, é um espaço para a gente compreender muitas questões nossas. Porque a gente chega... Sem dúvida. A gente chega aqui na vida adulta, mas a gente traz muito das nossas vivências lá de trás. E esses primeiros anos, eles são muito significativos. Tem muita vivência de lá. Então, muitas vezes, por que eu não sei brincar? Né? Por que eu acredito aqui que eu não sei brincar? Tá lá atrás, né? O porquê, enfim, vivências, às vezes até traumáticas. E revisitar essa criança interior, a partir dessa relação com os nossos filhos, muitas vezes nos dá a possibilidade de elaborar situações que a gente nem tinha, não estava consciente para nós de onde é que vinha, né? Como eu trouxe na live anterior também, muitas vezes a gente se coloca no lugar quase de desespero e diz, não tem condições, esse quando vai brincar bagunça tudo, não sei o quê. E às vezes a gente está olhando na nossa perspectiva, porque pra gente, sei lá, vamos pensar num contexto que lá atrás, quando a gente era criança, levava muita reclamação, porque, tu deixa tudo pelo caminho, guarda aí, não sei o quê. E o que é que a criança registrou dessa ação dos pais? Não, tudo tem que estar ali no seu devido lugar. E aí, a partir da nossa visão do que a gente cresce acreditando como uma verdade absoluta, muitas vezes a gente reproduz com os nossos filhos. Sendo que o nosso filho, ele é um ser humano diferente de nós. Nós somos seres humanos diferentes. Então, talvez a necessidade daquela criança de jogar tudo no chão eu conseguir ver tudo que eu tenho para eu poder escolher o que é que eu quero usar hoje, do que é que eu quero brincar. Não consigo ver tudo aqui. E não necessariamente, sei lá, eu tô fazendo uma birra para deixar tudo desarrumado. Isso, tô aprontando, eu quero desorganizar tudo, não é? Isso. Mas é a forma como ele tá ali vendo as possibilidades. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso também, né? Do movimento da criança, para a gente não trazer as nossas questões, né? E tá transferindo aqui para aquele ser que está nessa construção. E o quanto a gente poda, né? O quanto a gente trava essa possibilidade de criatividade, de novas experiências, né? Então, ficar muito atenta a isso, né? Estarmos, assim, de fato conectadas com o nosso filho naquele momento, para a gente conseguir separar o que é meu e o que é dele. Porque se a gente não compreende qual é a necessidade do nosso filho, a gente não vai saber a função do comportamento dele. Então, sempre vai ser a partir do nosso olhar. Eu coloco neste lugar. Oi? Eu me coloco neste lugar mesmo, assim, né? Eu sempre digo assim, eu fui uma mãe, né, privilegiada nesse período principalmente nesse período de 0 aos 6, né? Eu pude estar com o meu filho, né? Eu trabalhava, mas todas as tardes eu tinha esse privilégio de estar em casa com ele, né? E o quantas vezes eu não me peguei com esse movimento, né? Mas trazendo as minhas questões. E o quanto isso
depois de muita terapia, né? Isso foi sendo desconstruído, né? E o quanto que permitir essa desorganização, permitir esse estado mútuo, o quanto também reverberou positivamente para mim, né? De estar naquela bagunça, né? Mas dentro de uma leitura, dentro de um significado. Então, é muito rico. Bem prazeroso quando você também se abre para essa oportunidade, né? Isso que você trouxe é muito rico, Sandra, né? Na tua perspectiva de mãe também, né? Porque muitas vezes a gente está falando aqui, né, sobre questões voltadas ao desenvolvimento, que é interessante, mas a gente não está aqui para julgar, inclusive, a trajetória de ninguém, né? Ninguém está querendo doutrinar ninguém, né? Exatamente. Estamos trazendo aqui uma reflexão para ampliar esse olhar para a função desse brincar e para esse fortalecimento de vínculos. Uma coisa que eu trouxe, eu fiz uma live recente com Karina, que é uma fono, e a gente estava falando justamente sobre maternidade. Será que dá para ser mais leve? Porque o que é que acontece? Muitas mães, e até pais também, se colocam num movimento de busca de perfeição. E o quanto que isso, muitas vezes, acaba trazendo ainda mais sofrimento para essas mães, sabe? Sim, porque a perfeição é um lugar impossível de chegar. A gente não vai chegar nesse lugar, porque somos humanos. Somos humanos e em alguns momentos a gente vai se atropelar mesmo, faz parte, principalmente quando a gente está aprendendo junto com aquela criança, né? Como se relacionar. Não existe um manual de instruções para ser mãe, para ser pai. E cada criança é única, então cada maternidade ela vai ser única também. Mas é muito mais a gente estar atento ao porquê. Se a gente compreende o porquê, é mais fácil para a gente lidar, inclusive compreender até onde que é possível para mim e o que é saudável, o que é mais saudável, o que é mais interessante naquele momento. Inclusive, muitos autores, né, importantíssimos aí da psicologia falam sobre a importância desse brincar como algo essencial para a vida do ser humano.